Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 60 da biografia de São Felipe Neri, escrita pelo padre Guilherme Sanches Ximenes. Novas fundações. Nas épocas de especial dificuldade para a Igreja, Deus parece suscitar inúmeros santos para que a reergam e façam brilhar novamente no seu rosto a sua eterna beleza de esposa de Cristo. Assim aconteceu naqueles anos da Renascença, ensanguentados pelos povos em guerra em toda a Europa, enlameados pela decadência moral da população, escandalizados com o espetáculo de papas, preocupados com o prazer, as honras, as artes ou a política, com uma igreja despedaçada pela revolta e pelo cisma. Diante desse panorama em que tudo parecia sem solução, Deus quis mostrar como cuida da sua igreja e como realmente as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Foi nesses 100 anos que nasceram Teresa de Ávila, Pedro de Alcântara, João da Cruz, Camilo de Leles, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Carlos Borromeu, Francisco de Sales, Felipe Neri e tantos outros santos que realizaram um trabalho de renovação nunca dantes visto, apoiado inteiramente na humildade, na obediência, na fidelidade, na caridade, na renovação interior, numa palavra. Uma certa época, eu fiz uma lista incompleta de santos, que eu chamei de Santos da Reforma. Eu escrevi até um artigo sobre isso. Eu vou passar o endereço para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Os santos, na verdade, que eu cito nesse... Tá num post do blog. Obviamente eu passei... Eu devo ter esquecido algum, mas eu cito aqui, alguns que ele cita também aqui. Então, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco Borja, São Pedro de Alcântara, Santo Stanislau Kotia, Santa Luísa Gonzaga, São Felipe Neri, Santa Joana Francisca de Chantal, Santa Maria Madalena de Pazzi, São João de Deus, São Pedro Canizo, São João da Cruz, São Pio V. Então esses são os que eu citei aqui nesse artigo, que bate mais ou menos com o que o nosso autor aqui lista também, né? Então, agora é interessante que ele vai colocar aqui a relação desses santos, alguns deles, com São Felipe Neri, com o oratório, né? Assim, isso mostra o quanto que o oratório foi
não só conhecido, né, mas foi central, né, nessa reação da igreja, né, razão pela qual o Belloc, no seu livro As Grandes Heresias, ele cita dois santos que tiveram participação na Contra-Reforma, no ambiente da Contra-Reforma e na reação da igreja para salvar a Europa, parte da Europa, porque aí foi só parte, da revolta de Lutero, né? Então, ele cita dois santos proeminentes nesse trabalho. Um deles, Santo Inácio de Loyola, pela fundação da Companhia de Jesus e por todo o papel que ela teve de ensino, principalmente, né, na Europa, e o São Felipe Neri. Ele cita esses dois santos nominalmente, né? Então, continuando aqui com o nosso autor, né, muitos desses santos chegaram a conhecer as atividades do oratório. Vários bispos italianos, empenhados nos trabalhos da Reforma Católica, queriam que os filhos espirituais de Felipe Neri abrissem uma casa nas suas dioceses. Então os bispos estavam pedindo o oratório nas suas dioceses, né? Em Gênova, em Rimini, em Bolonha, etc. No entanto, os oratorianos eram ainda poucos e o santo fundador queria-os junto de si, pelo muito trabalho que tinham na Cidade Eterna. Um desses bispos, o de Milão, era São Carlos Borromeu, e vale a pena contar um pouco mais sobre como foi o seu relacionamento com o oratório. Já havia alguns anos que a irmã do cardeal arcebispo, Ana Borromeu, se confessava com Felipe. Foi ela quem pôs em contato os dois santos, surgindo daí uma grande amizade e admiração entre ambos. Já vimos que, sob o pontificado de São Pio V, Felipe chegou a pensar seriamente em mudar-se para Milão, levando consigo todo o oratório, e que o cardeal teve algumas intervenções decisivas na cúria para desbaratar as tramóias que se urdiam. Em 1575, embora já tivesse dissipado a tempestade, Filipe enviou 5 dos seus seguidores a essa cidade, a instâncias de Carlos. Infelizmente, logo se tornou patente a diferença de mentalidades entre os dois santos. São Carlos Borromeu sentia-se esmagado sob o peso da reforma que tinha de levar a cabo na sua diocese, pois se encontrava a braços com ferrenha oposição levantada por clérigos e religiosos desleixados. Um destes tentara mesmo arcabuzá-lo em plena missa, matar, né, São Carlos Borromeu. Mas felizmente a sua pontaria não era tão certeira como o seu ódio. Imagina um padre, né, tentando matar o arcebispo ou o cardeal de Milão com arcabuz, né? Porque o São Carlos ele levou muito a sério, né, as determinações do Concílio de Trento em termos da moralização do clero, né? Todos os que tentaram que trilharam o mesmo caminho de São Carlos, encontraram as mesmas dificuldades, né? Um clero desleixado não admirava em nenhuma hipótese um cardeal, um bispo que fizesse valer, né, as determinações do Concílio de Trento, né? O arcebispo pensou encontrar nos sacerdotes do oratório um ponto de apoio e uns instrumentos dóceis e disponíveis. Na vida real, porém, deparou com um grupo de sacerdotes
com fins e estilos próprios, conforme os tinha formado Filipe. Produziram-se mal-entendidos e desavenças, e o fundador, informado da situação, chamou todos os oratorianos de volta a Roma sem sequer se preocupar de avisar o arcebispo. O incidente produziu um certo estremecimento nas relações entre os dois, mas nem por isso deixaram de ser amigos e de ajudar-se mutuamente. Poucos anos depois do frustrado início do Oratório de Milão, Tarudi teve de mudar-se para Nápoles por motivos de saúde. Lá começou a pregar à população com aquele seu estilo arrebatador, e o efeito foi imediato. O número de assistentes começou a crescer de dia para dia, e com ele as pressões para que se começasse, quanto antes, o trabalho do oratório naquela cidade. O, abre aspas, desobedientíssimo filho, como ele assinava as cartas a Filipe, né? Enviava relatório atrás de relatório, mas o fundador não se mostrava convencido de que fosse oportuno criar lá um equivalente da congregação romana. Parecia-lhe que se devia buscar moldes próprios, adaptados às necessidades locais. Havia muito tempo que os oratorianos estavam querendo partir para outras cidades e para terras distantes, empolgados com as cartas que os missionários franciscanos e jesuítas enviavam das Índias. E Filipe, nem seria preciso dizê-lo aqui, não lhes ficava atrás em afã apostólico, abre aspas. Se eu tivesse 10 homens completamente desprendidos das coisas terrenas e não quisessem nada senão Cristo, isso seria suficiente para conquistar o mundo, fecha aspas. No entanto, ao pedir conselho a um outro santo homem da cidade de Roma, Vincenzo Gettini, prior de um convento cistercense, soube que este tivera uma visão em que lhe aparecera São João Batista, pedindo-lhe que mandasse a seguinte mensagem a Filipe. Abre aspas. A tua Índia é Roma. Fecha aspas. Isso quando São Filipe queria ir para as Índias, né? Morrer como Marte. Essa mensagem, e sobretudo a quantidade de trabalho que já pesava sobre os membros mais maduros da congregação, a direção do oratório, a cura de almas, as confissões, o atendimento dos inquisidores e de seus réus, além do mosteiro de Tor de Spete, para não falar dos Anali e do martirológio romano que Baroni estava encarregado de escrever. Os Anali é a história da igreja, né? Faziam com que o santo não olhasse com muito bons olhos a expansão para outras cidades. Tinha escrito ao bispo de Fermo, abre aspas, o Senhor Deus sabe que é meu desejo, e de toda a congregação, que o oratório se difunda amplamente e possamos ver copiosos frutos. Teríamos voluntários para essa tarefa, a que o bispo lhe oferecia, se estivéssemos seguros de que isso representa a nossa vocação. Mas, por enquanto, parece-nos melhor avaliar com sensatez as nossas forças e ter cautela quanto à fundação de outros oratórios fora de Roma, fecha aspas. Eu quero chamar a atenção de uma coisa muito interessante que aparece aqui muito rapidamente, né? Dentre as funções e o trabalho apostólico do oratório em Roma está atendimento dos inquisidores e dos seus réus. Dos inquisidores e dos seus réus. O que significa isso? Né? Atendimento espiritual, né? Então, os inquisidores
procuravam oratório para atendimento espiritual, né? E os réus também. Quem estava sendo julgado pela Inquisição tinha um atendimento espiritual, né? No oratório, né? Como tinha em outras ordens também, né? Isso mostra, né, quão deformada é a nossa ideia de Inquisição, né? Certo? Mas só fazendo esse parênteses aqui, porque foi interessante ler isso aqui, né? Quer dizer, a Inquisição era um trabalho santo, né? Que demandava atendimento espiritual, né? Qual movimento assim, né, fora da igreja, demandava um tipo de coisa assim, né? É uma coisa extraordinária mesmo. A Inquisição é muito mal comentada, mal vista pelo mundo, né? Por causa dos nossos inimigos, né? Todas essas lendas a respeito da Inquisição, todas elas têm origem no protestantismo, nos protestantes, né? Todas elas, todas as mentiras a respeito da Inquisição vêm dos protestantes, né? Os próprios protestantes tiveram uma Inquisição muito mais severa, muito mais cruel, muito mais injusta do que a igreja, né? Mas isso é outro assunto. Seguindo aqui, em 1584, Tarude conseguiu uma bela casa onde iniciar o trabalho em Nápoles. Tudo parecia estar a postos. O local, o entusiasmo da multidão, o alento do bispo da cidade. Só faltava a aprovação de Filipe, que permanecia em dúvida. Um ano mais tarde, numa reunião geral da congregação, o santo colocou em discussão uma pergunta e retirou-se. Abre aspas. Ainda que já esteja em andamento, é oportuno fazer uma fundação em Nápoles? Fecha aspas. Depois de algum tempo, então ele se retirou, né? Depois de algum tempo, seus filhos decidiram que sim. E Filipe acatou plenamente a decisão. É interessante observar como tantos santos fundadores, ao longo da história da Igreja, souberam mudar de opinião ao ouvir o parecer dos seus próprios filhos espirituais. A humildade de Filipe levava-o a ser fiel e até intransigente nos aspectos centrais da sua fundação, mas levava-o também a ter um enorme apreço pela liberdade, pelo espírito de iniciativa dos seus filhos. Na Constituição escrita em 1588, previa-se já a possibilidade de criar novas filiais, mas como as necessidades espirituais e apostólicas são diferentes em cada cidade, Filipe quis que cada casa fosse autônoma. Essa é uma das características do oratório, até hoje, né? Autonomia das casas fundacionais, né? Do oratório. Ainda em vida do santo, criaram-se oratórios em diversas cidades italianas, além de Nápoles. E pouco depois de sua morte, já no século XVII, os oratorianos partiram para as terras distantes com que tinham sonhado. A França, a Espanha, a Bélgica, o México, a Índia. Muitos santos e personalidades eminentes da história da Igreja colaboraram no desenvolvimento dos apostolados do oratório e foram, por sua vez, profundamente marcados pelo seu espírito do oratório, né, do São Filipe. Como São Francisco de Sales, que foi amigo de Cesare Baronio, São Vicente de Paulo, o cardeal Pierre de Bérulle, que impulsionou a criação do primeiro oratório na França, ou o cardeal John Henry Newman,
que, como vimos, abriu a primeira casa na Inglaterra. Então aqui termina o capítulo sobre o fundador, né, que era o título desse capítulo. Agora iniciamos um capítulo chamado, cujo título é O Belo Ancião. Filipe foi retratado muitas vezes, ora como santo da alegria, ora sob as feições mais ou menos caricaturizadas do santo humorístico. Já percorremos em grandes linhas a sua vida e chegou a hora de tentarmos também traçar o seu retrato, como era Filipe Neri na maturidade. Não é fácil responder a essa pergunta sem empobrecer a sua figura. Mesmo os grandes pintores que se embrenharam na tarefa de representar apenas o seu aspecto físico não conseguiram realizá-la a contento. Disse num dos testemunhos do processo de beatificação que Filipe, abre aspas, tinha o olhar puro de um menino, e na sua face e nos seus olhos via-se uma luz que nenhum pintor conseguiu jamais representar, sendo que muitos já o tentaram. Fecha aspas. Isso é uma declaração do processo de beatificação, né? Os muitos quadros que se fizeram dele, alguns em vida do santo, outros baseando-se na sua máscara mortuária, revelam-nos algumas características marcantes. Mostram-nos um homem muito magro, até em sangue, mas com uns olhos negros, vivíssimos e brilhantes, que se destacam no rosto extremamente branco. A cabeça está incrustada entre os ombros. O nariz é adunco, ou talvez fosse mais respeitoso dizer romano. As maçãs do rosto, esculpidas, marcam uma personalidade singular. Uma testa teimosa e firme prolonga-se numa meia calvície coroada de cabelos brancos, finos, mas ainda revoltos e fortes. A barba, também muito alva, cobre um pouco o colarinho aberto e desarrumado, como costumava trazê-lo, por causa do calor que sentia brotar do peito. A boca, delicada, tem o ar de sorrir, com um leve toque de matreirice. Os testemunhos de alguns contemporâneos confirmam essa descrição. Numa carta datada de 1576, Giovanni Ancina conta ao seu irmão Mateo as impressões que lhe causou o oratório, que acabava de conhecer, e comenta sobre o seu fundador, abre aspas. O guia espiritual é um certo Filipe de Florença, um senhor de pelo menos 60 anos, maravilhoso de um certo ponto de vista, de modo particular no que concerne a santidade da sua vida. É um belo ancião, limpo e branco como um arminho. Tem a pele delicada e virginal, e quando levanta a mão contra o sol, ela é transparente como o alabastro. Fecha aspas. A comparação com o arminho, animalzinho encantador, muito vivo, ágil, ativo e rápido, parece poder estender-se a outros traços de sua personalidade. Com efeito, Filipe era um desses homens fisicamente frágeis, mas imensamente ativos. Gostava de coisas concretas que estivessem ao alcance da mão e não era amigo dos sonhos quiméricos ou dos planejamentos abrangentes.
Tinha sensibilidade vivíssima e, mais para o fim da vida, não sentia vergonha nenhuma em demonstrá-lo. Chorava e, sobretudo, ria, por tudo e por nada. Certa vez, uma alta personalidade da Cúria surpreendeu-o, lavada em lágrimas, sob uma passagem da Paixão de Cristo, e diante do comentário reprovador, Filipe não se conteve. Abre aspas. Por quê? Gritou-lhe. Por que um pobre órfão, como eu, não deveria chorar? Fecha aspas. Em outra ocasião, referindo-se a essa facilidade que tinha para comover-se, comentou abruptamente, abre aspas, mas se até as prostitutas choram quando lhes falam de Deus, fecha aspas. Mas o traço que mais atraía os que se apaixonavam dele era, sem dúvida, a bondade. Abre aspas. Acolheu-me de uma maneira tão amável, recorda Fabrizio Massimo, filho de uma das principais famílias da nobreza romana, que eu nunca mais consegui afastar-me dele. Devo dizer que, desde que o conheci, nunca me passou pela cabeça separar-me dele. Era tão cheio de amor que atraía todos a si. Tinha umas maneiras tão gratas que é impossível imaginá-las. Atraía a todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, pecadores e pessoas que levavam a vida de santidade, prelados, príncipes, nobres, comerciantes, verdadeiramente todo tipo de pessoas. Fecha aspas. É, na verdade, impressionante ver a unanimidade de seus biógrafos, contemporâneos ou não, filhos seus ou não, a esse respeito. Até as atas do processo de canonização, gênero de escritos que costumam caracterizar-se mais pelo excesso de sobriedade do que por efusões poéticas, atestam que Filipe, abre aspas, atraía a gente como um imã atrai o ferro. De onde lhe vinha semelhante poder de atração? Então aqui eu vou terminar a leitura, a página 69. Nesse primeira parte aqui da, digamos assim, de um perfil mais pessoal, né, do nosso santo, né? Ele vai descrever aqui São Filipe não como fundador, né, mas como santo, né, como, enfim, que tinha intimidade, né, com Nosso Senhor e Nossa Senhora, alguns, enfim, milagres, enfim, a atividade dele como santo, né, que é a que interessa e da qual surgiram todas as outras atividades, obviamente, né? Mas no capítulo anterior, né, na parte que nós lemos hoje, sobre a fundação do oratório, né, nós vemos que uma outra característica do oratório que nós não tínhamos visto ainda, né, que era que essa a autonomia, né, que São Filipe, ainda em vida, né, quis dar a toda a casa que se fundasse, né, em outras cidades, né? Ou seja, era uma casa religiosa que tinha a ligação com o oratório apenas naquelas
características bem gerais, né, do oratoriano, né? E até hoje me parece que é assim, né? Há uma visitação apostólica do pessoal de Roma, da direção do oratório de Roma, né? Parece que de 5 em 5 anos, hoje, pelo que eu sei. Mas há uma autonomia muito grande dessas casas, não são como as ordens, as outras ordens, né? Que tem uma coisa mais estrita, né? São regras muito mais detalhadas e cujo cumprimento é muito mais exigido, né? Desses mosteiros, né? Das outras ordens. Nas casas do oratório a coisa flui com mais liberdade. E esse também é um estilo que São Felipe queria dar à sua fundação, né? Certo? Como em todas as fundações, né? Eu lembro aqui que há filhos e filhos de São Felipe, né? Por exemplo, teve um oratoriano que foi desgraçadamente muito famoso na França, na época da Revolução Francesa. Um padre apóstata que serviu a Revolução, né? Depois se desligou, obviamente, da igreja, né? Mas é uma triste realidade, né? Que São Felipe deve ter sofrido muito lá no céu, né? Por ver um filho dele nessa situação, né? Mas enfim, grandes personalidades, né, se ligaram ao oratório, né, ao longo dos séculos, né? Grandes santos e pessoas leigas, né? Se não me engano, aquele grande arquiteto espanhol, o Gaudí, ele era oratoriano. Antônio Gaudí, né? Enfim, do ponto de vista artístico, eu não sei muito bem analisar. Na verdade, eu não. Ele é famoso, enfim, por várias obras que ele fez, né? Mas parece que talvez a obra mais impressionante dele foi a Igreja da Sagrada Família, né? Em Barcelona, talvez. Estou vendo aqui, mas enfim. Mas Gaudí eu sei que foi oratoriano, né? E, enfim, outras personalidades ligadas ao oratório de Birmingham, com Cardeal Newman, ao oratório de Londres com o Padre Faber, né? Tá certo? Enfim, deixo agora espaço para vocês fazerem as observações e comentários, se houver. Professor, Sim. lendo essa parte de hoje, né, esse final do capítulo anterior, o senhor disse que às vezes o senhor disse que o senhor já não se surpreende mais, mas assim, eu sempre me surpreendo quando vejo que muitas das dificuldades que a igreja passou vieram de problemas com os próprios membros dela, né? Essas
brigas e comportamentos de membros da própria igreja. E aí eu fico pensando que então, é mesmo muito importante que a gente estude a doutrina católica de uma forma que a gente saiba reconhecer os erros que estão tão, às vezes, meio disfarçados, né? Misturados com a verdade nesses dias de hoje, né? Porque não é simplesmente porque a pessoa é um padre, é um membro do clero, que a gente se pode, então você vai de peito aberto, assim, confiando em tudo, né? E assim também nós, os membros leigos, né? A gente também não pode estar assim. A gente não tem que ficar na defensiva, mas a gente também não pode ficar assim, acreditar que numa uma verdadeira boa intenção de todo mundo, só porque está ali, né? E a gente tem que estar muito atento a essas coisas, né? Eu ainda me surpreendo quando a gente lê assim, causa, eu acho que mesmo que não surpreenda, talvez causa ainda um mal-estar da gente de ouvir de tantas coisas vindas de dentro da própria igreja para tentar destruí-la ou miná-la, né? Tem um provérbiozinho, professor, que fala assim: amigo de padre de médico, um há de morrer doente, outro há de morrer herético. Amigo de padre e médico. Amigo de padre e amigo de médico. Um há de morrer doente e o outro há de morrer herético. Muito bom esse provérbio, hein? Muito bom esse provérbio. Muito bom. Olha, o mundo não teria nenhuma chance contra a igreja se ela estivesse unida. Nenhuma chance. Né? O mundo só parece, em alguns momentos da história, estar vencendo a igreja por fraquezas internas da igreja. Né? Bom, histórias abundam, né, a respeito desse fato simples, né? Uma coisa que você comentou, o que você comentou é o seguinte: nós devemos sempre exercer a prudência, não em relação à doutrina da igreja, não em relação aos grandes dogmas da igreja. Isso nós temos que abraçar sem nenhuma oscilação, né? Sem nenhuma reflexão. Isso é uma coisa. A outra coisa é no nosso particular, na nossa particular situação, você aderir a uma personalidade da igreja, seja um pároco, seja um padre que você vai lá confessar, né? Aderir, que eu estou dizendo, a opiniões dessas figuras. Né? Enquanto você está confessando com um padre e ele está ali em persona Christi. Isso é uma coisa diferente. Outra coisa é você aderir a esse mesmo seu confessor quando ele está emitindo opiniões que ele tem a respeito das coisas da igreja ou da doutrina da igreja. É muito difícil para o fiel distinguir esses papéis, né, que um padre tem. Né? Muito difícil, principalmente para aqueles fiéis que não têm, por vontade de Deus, não tem muita capacidade intelectual ou de reflexão, ou enfim, né? É muito difícil mesmo. E Deus sabe disso. Né? Agora, isso é verdade que eu estou falando ao longo de toda
a história da igreja. Não é da agora. Né? Não é da agora. Então, agora, na nossa situação especial que nós estamos vivendo hoje, agora, com essa crise aberta, porque hoje nós temos uma crise absolutamente escancarada na igreja. Nenhum católico que tenha alguma capacidade mental de analisar as situações, as notícias, enfim, pode deixar de reconhecer que nós estamos numa crise violenta na igreja. Então, nessa situação especial, nós temos que exercer ainda mais a prudência. Né? Ainda mais a prudência. Prudência significa o seguinte: você, na dúvida, você fica paradinho. Né? Você fica parado. Não faz nada. Você não adere ou não... Enfim, você não faz nada. Tem uma frase... Deixa eu pegar aqui. Tem uma frase num dos papeizinhos plastificados que eu ganhei do meu amigo Márcio. Que chama Máximas para a Direção de uma Alma que Deseja Alcançar a Perfeição no Amor de Jesus Cristo. Que diz o seguinte... a respeito dessa nossa reação, né, a pessoas de dentro da igreja que falam coisas que a gente não... que fere os nossos ouvidos, né? Que fere os nossos ouvidos. Tem uma frase aqui que diz o seguinte: fale bem de todos e desculpe a intenção quando não puder defender a ação. Isso é um conselho espiritual extremamente prático, né? Extremamente prático. Então, em situações normais, essa máxima é a regra de ouro para a gente. Né? Seguir. Tá certo? Em relação aos outros. Sejam membros do clero ou sejam leigos. Né? Fale bem de todos. E essa frase é muito legal. E desculpe a intenção. E desculpe a intenção quando não puder defender a ação. Né? Pois bem, isso é uma máxima espiritual extremamente importante. Agora, tem situações em que os próprios santos sabiam disso, né? Em que você está envolvido numa situação em que a coisa é tão grave que você não pode deixar de comentar. Seja para quem estiver do seu lado, que te pergunte sobre isso, seja para o próprio cara que está falando a besteira. Né? Seja ele leigo ou clérigo. Não há como não fazer isso. Na situação atual nossa, é quase sempre a situação que nós passamos. Né? Ouvindo de padres, seja em contatos pessoais, seja em homilias, seja, enfim, em YouTubes, em vídeos, padres falando besteiras homéricas. Né? Então, na situação que nós estamos, é muito difícil. Agora, em relação a posições pessoais, eu acho que a gente, na dúvida, a gente não deve fazer nada. Né?
E por isso, essa situação que você descreveu, ela é uma situação muito difícil para nós, por causa de um certo clericalismo que existe dentro da igreja, né? Você tem que abaixar a cabeça para tudo que o padre fala. Essa obediência cega, né? Isso é difícil. Agora, eu quero comentar uma outra coisa, Ana Paula. Isso é a situação dentro da igreja, né? Mas existe uma situação fora da igreja também. Em relação aos leigos. Em relação ao apostolado dos leigos. Né? A gente tem que ficar com a gente tem que ter muito cuidado em receber, digamos assim, ensinamentos, entre aspas, de leigos. Eu sempre falei para vocês, né? Eu sou leigo, falo feito pobre na chuva, mas eu sempre falo para vocês, gente, cuidado com o que o Anguete está falando. Porque nós não temos autoridade. O pior de tudo, hoje na situação da igreja, é porque como ela está em relação ao clero, muitos leigos se investiram de uma autoridade que eles não têm e influenciam profundamente outros leigos. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Né? Grupos de leigos, ou um leigo especial, ou uma associação de leigos, ou enfim. Isso é muito, muito grave o que nós estamos vendo. Não que seja grave ou que não possa acontecer o apostolado leigo. O que não pode acontecer é esse apostolado se tornar canônico, se tornar infalível. Tudo que o leigo falar, o fulano falou é verdade, etc, etc. Então hoje nós estamos numa situação que nem da parte oficial da igreja, ou seja, a parte oficial da igreja está perdida. Os leigos, com boas intenções, tentam preencher esse vácuo e se transformam em outras figuras que vão se travestir de uma autoridade que eles não têm. Então a nossa situação é essa. Enfim. Essa é a observação que eu tenho para fazer com relação ao que você falou, Ana Paula. E professor, agora sou eu. Sim. Bom, obrigado por você me incluir no seu círculo de amigos aí. Fico muito honrado. Opa! Primeira parte. Bom, segunda parte, o autor fala nas Índias, mas no tempo, muitas vezes chamava as Índias a própria América de Índias, né? As Índias ocidentais, orientais, isso. Eu não sei para onde que ele queria ir, não. Exatamente, não sei, não. Pois é, eu estava curioso se ele estava incluindo aí as Índias no lato sensu ou no stricto sensu, né? Ou seja, no sentido amplo ou estrito, né? Da Índia mesmo e Sudeste Asiático, ou até no Extremo Oriente, ou as Índias, tanto essas quanto as Américas. Eu né? tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que pela influência de São Francisco Xavier, ele estava querendo ir para aquele lado. Pro Oriente, né? Também acho. Tenho a suspeita. Também tenho a suspeita. Por causa de Santo Inácio, que era amigo dele, enfim. Sim. Apesar de haver jesuítas também na América, mas por fato de São Francisco Xavier, né, os portentos que ele construiu lá, né? E outra coisa interessante, esses santos de sinais de contradição, principalmente esse da Renascença e de outras épocas também, as biografias são bastante interessantes, né? Eles abarcam tanto quanto história da igreja em si, né?
são personagens históricos e dentro do contexto histórico, como também o exemplo que eles dão, porque a gente vive num momento também que a gente tem que ser sinal de contradição. Quanto mais contraditório, melhor, porque o próprio Santo Curadas falava, né, que se ele não estivesse batendo de frente com a multidão, é porque a gente estaria seguindo mesmo o rumo dela, e o rumo dela geralmente não é bom, né? E tinha outra parte. E, sim, no texto aí foi citado São Vicente de Paulo. Eu já li uma biografia muito breve dele, São Vicente de Paulo, há uns lances muito, muito interessantes, umas ações muito interessantes, uns dizeres dele muito interessantes, e também é um santo que vale a pena estudar, né? Porque Vale. também é outro incompreendido, né? Todo mundo Vale. só sabe falar de pobre. Hoje a TL quer usar o pobre, mas não vê como que os santos interagiam com os pobres, e como é que eles evangelizavam os pobres, como é que eles cuidavam dos pobres. E São Felipe Neri cuidava dos meninos de rua, de Roma. Exato. Ele é um exemplo fantástico dos nossos tempos. Menino né? de rua. E que eu me lembre só, caso o senhor queira fazer mais um comentário a respeito, né? Muito obrigado. Olha, o Chesterton, na biografia que ele escreveu de São Tomás, que a gente já leu aqui, né? Ele dizia o seguinte: cada geração busca seu santo por instinto. E ele não é o que o povo quer, mas ao contrário, o que o povo precisa. Então isso calha bem com o seu comentário sobre sinais de contradição, né? Ele às vezes, o povo procura o santo e depois fica meio apavorado com o santo que ele procurou. Porque o santo ele não necessariamente ele vai ser aquela figura que o povo queria. E esses sinais de contradição, eles vêm daí, né? Mas, poxa, mas eu pensei que era diferente, que esse tipo de comportamento não seria adequado, etc, etc, etc. Mas santo não está nem ligando para isso, tá certo? Ele está cumprindo a vontade de Deus naquele momento, para aquela época, para aquela realidade, né, que ele está encontrando. E ele não está preocupado com o futuro, como é que vai ser a igreja daqui a um tempo, ou como é que o próprio povo que recebe o ensinamento do santo está preocupado com ele. Enfim, o santo, ele não está procurando likes e engajamento no seu tempo. Nenhum santo jamais preocupou com isso, né? E aí é o sinal de contradição, né? Aqui, se você souber ou encontrar uma biografia de São Vicente de Paulo boa, nós podemos lê-la aqui e comentá-la, né? Eu tenho uma aqui em inglês que não está traduzida, enfim. Mas precisava ser uma biografia bem escrita, né? Bem para a gente ler. Enfim, se alguém souber, por favor, me mande a sugestão. É um santo que eu gostaria muito de ler, né? Os santos da Renascença normalmente são muito, muito interessantes, né? Por causa porque a Renascença foi, digamos assim, com toda a sua herança que ela recebeu dos séculos imediatamente anteriores, né? Mas ela foi o momento em que toda a crise que nós vivemos hoje na igreja começou a se condensar, né? Não só na igreja como no mundo, né? Então, essa época é muito importante para que a gente entenda, né? E leia a vida de santos. Nós vamos ler, em um determinado momento, se Deus quiser, a biografia de Santa Teresa d'Ávila também, que enfim, não conheço nenhuma. Por exemplo, São João da Cruz também seria um santo que a gente poderia ler biografias, né? Enfim,
Vamos se vocês encontrarem, enfim. Nós temos várias na fila, né? São Carlos Borromeu, talvez a gente leia também, talvez o ano que vem, não sei se esse ano dá tempo, né? Mas esses santos são importantíssimos, os santos da Renascença, porque mostra a resposta de Deus a eles, aos renascentistas, né? Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. Fui eu, professor. É que eu acho que eu vi uma biografia de São Vicente de Paulo na Cultor de Livros. Pois é. Mas daí ia saber se é bom ou se não é. Não, mas nós compramos. Eu vou comprar e vou dar uma olhada. Agora, o senhor falou que os santos não estavam atrás de likes, né? Não. Nem mesmo entre outros santos, né? Não. Eu achei interessantíssimo assim, isso aqui esse certo, como é que ele falou aqui? Estranhamento. Eu acho que produzir um certo estremecimento. Da relação dele, de São Felipe Neri e São Carlos Borromeu, né? Mas que então assim, a gente vê que não faz parte da vida de um santo parecer bonzinho. Não. Né? Não. E por outro lado também, assim, eles continuaram amigos, mesmo havendo um estranhamento. Isso. O que hoje também a gente vê assim, as pessoas muito 880, né? Se uma pessoa não fala tudo de acordo com o que eu concordo, com as minhas opiniões, como o senhor gosta muito de chamar a atenção. A opinião é bom demais. Aí já a relação já se quebra, né? Acabou. Então, ou a pessoa se encaixa num molde pré-estabelecido por mim, ou ela não serve nada do que ela fala, da maneira como ela age. Eu posso estar de acordo, pode ser algo que me aproxime dela, pode ser considerado uma afinidade. Tem que ser ou 8 ou 80, ou é tudo ou nada. A gente fica muito ofendidinho com tudo. Muito. Com qualquer coisa que o outro tenha de diferença de opinião da minha, já há uma ruptura. Não tem mais conversa. Meu Deus do céu. Você falou do Carlos Borromeu e do Felipe Neri, mas eu acho que o confronto mais interessante que tem na vida de São Felipe Neri é com São Pio V. Né? Porque o São Pio V, ele de fato, ele perseguiu São Felipe Neri. Não foi brincadeira, não. Aqui nós temos dois santos com formações mentais completamente diferentes e com ações completamente diferentes. E eu imagino na cabeça de São Pio V como era estranho São Felipe Neri, como era estranho o comportamento daquele homem. Né? São Pio V, aquele homem sério, carrancudo, né? de uma vida extremamente severa consigo mesmo e severa com os outros inimigos da igreja, né? Ele era o inquisidor mor da Europa, né? Ele tinha um treinamento, né? Ele era um detetor de heresias, né? Um detetor de comportamentos estranhos, né? E o confronto de São Pio V, né? Como Deus o formou para fazer com que ele fizesse as coisas que ele fez, não tinha abertura para uma personalidade como a de São Felipe, né?
Não há nada mais oposto em termos de comportamento humano do que São Felipe e São Pio V, né? E eu tenho certeza, como você estava falando, né, que São Felipe Neri, apesar de sofrer, apesar de não estar, enfim, de estar preocupado com as perseguições pessoais e com as perseguições a respeito do oratório, tanto é que ele pensou em mudar para Milão, né, para ter uma acolhida, digamos assim, pelo menos de um amigo lá em Milão. Ele jamais, tenho certeza disso, jamais ele ficou ofendidinho com São Pio V. Jamais ele deixou de considerar que São Pio V estava fazendo o trabalho de Deus, mesmo em relação a ele, né? Que São Pio V era instrumento de Deus na vida de São Felipe Neri, né? Então esse é um exemplo de comportamento, assim, de um santo, de dois santos, na verdade, né? Enfim, isso é muito diferente de hoje, né? Esse negócio de ofensa, sabe? Essa palavra, ela ficou tão deturpada hoje em dia, né? A gente sabe que tem a versão que a maior parte dos católicos rezam do Pai Nosso, né? Que é uma versão que já existe há muito tempo, mesmo muito antes do Concílio Vaticano II. Isso não é coisa do Concílio Vaticano II, não. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos... Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Essa é a versão, digamos assim, mais comum do Pai Nosso. Essa versão, ela é ruim. Ela é ruim. Porque o conceito de ofensa hoje, ele é muito largo, né? Então, quando você faz, por caridade, uma observação a uma pessoa e ela fica ofendida, você não tem que pedir perdão a Deus por essa ofensa que você pretensamente fez a essa pessoa. E por isso que é complicado essa tradução do Pai Nosso. Vivêssemos nós em outros tempos, essa versão até que não seria problemática assim, não. Né? Porque a ofensa hoje é uma coisa subjetiva. Você transforma o Pai Nosso numa oração subjetiva. Ao passo que dívida e devedores é uma coisa muito objetiva. Não tem jeito de você complicar isso, né? Então, numa época em que todos ficam ofendidos por qualquer coisa, que sentido tem essa versão do Pai Nosso para nós? Né? Eu vejo muita gente discutindo e brigando com os que rezam ofensa e os que rezam dívidas. Não é o caso de brigar, né? É o caso só de ponderar. Veja, olha, isso que nós estamos pedindo a Nosso Senhor, com essa palavra, ela não tem significado. Não tem significado. Né? Porque a ofensa hoje é uma coisa subjetiva. É claro que você tem que pedir perdão a Deus quando você fala alguma coisa para a pessoa com a intenção de ofender a pessoa. Isso é pecado. É claro. Mas hoje não é mais isso. Hoje não é mais isso. Nós estamos numa era de mimimi. Então, né? Hoje, se você, para certas pessoas, afirma a realidade do mundo, elas ficam ofendidas. Então, como que você pode, enfim, continuar rezando ofensas e ofendidos? Se você sabe disso no mundo hoje. É uma questão de abrir os olhos e olhar a realidade.
né? Então, hoje se você chegar perto de certas pessoas e afirmar certas coisas em relação às próprias pessoas ou em relação a outras coisas, né? Elas vão ficar ofendidas com você. Como que uma pessoa que afirma a realidade das coisas perante outras pessoas e essas ficam ofendidas, como essa pessoa pode pedir perdão a Deus por isso? Né? Então, só fazendo a ligação, né, porque tem muita discussão desse trem do Pai Nosso, etc. Enfim, me ocorreu fazer essa observação aqui. E eu acho que a gente já falou disso uma outra ocasião, professor, mas a gente tem que ficar muito atento porque a gente está sempre pensando no outro, né? O nosso olhar é sempre... A gente sabe ver os defeitos do outro. Nós somos detetores, nós temos um sistema de detecção de defeito alheio. O outro fica ofendido, o outro sente inveja, o outro. Né? Mas com relação à ofensa mesmo, a gente tem que... Porque geralmente, quando a gente se sente muito ofendido por algo, a gente tem que prestar atenção no tamanho que está o nosso orgulho, né? Sim, sem dúvida. É uma dica enorme, eu acho que é uma dica enorme para nós olharmos para o nosso orgulho. Quando a gente se sente muito ofendidinho por algo. É aquele negócio, você não sabe com quem que você está falando? Ai, meu Deus. É lógico que há coisas, como disse o senhor aí mesmo, se eu usar essa expressão, que ferem os nossos ouvidos. Claro. É diferente. É diferente. Né? A gente tem que saber também discernir uma coisa da outra e saber validar também, porque senão a gente fica também, como é que eu sou, né? Volta aquela coisa do, eu sou tão miserável que tudo me ofende, não sei o que. A gente tem que buscar, pedir muito a Deus para nos dar um equilíbrio das coisas. Na verdade, se a gente, no caminho da santidade, a gente vai preocupar cada vez menos com a gente e... Olha, é impossível você ofender um santo. Impossível. Santo não fica ofendido. Então a gente tem que fazer... O exemplo é esse. Santo, você pode falar o que for contra ele, etc. Ele não vai ficar ofendido. Não há possibilidade alguma de você ofender um santo. Agora, uma coisa é você falar com o santo em particular. Outra coisa é você tentar ofender Nosso Senhor ou Nossa Senhora perto do santo. Porque aí ele vai reagir conforme o temperamento dele. Que pode variar de uma preleção a uma bofetada, né? Mas aí não é porque ele ficou ofendido. Né? Ele não está ofendido, pessoalmente. Né? É aquela história do que se conta, não sei nem se é verdadeira, de Santo Inácio de Loyola com o muçulmano lá, que eles encontraram a cavalo e o muçulmano começou a falar mal de Nossa Senhora e ele falou, vou matar esse muçulmano. Né? Não sei se vocês conhecem essa história. Eu vou matar. E aí ele pediu a Deus, falou, ó, nós estamos chegando aqui numa encruzilhada e eu vou fazer o seguinte, se o cavalo do muçulmano for para a direita, eu vou matar ele. Se for para a esquerda, eu não vou matar. E ele estava decidido a matar. E aí, felizmente, Nossa Senhora deixou o muçulmano ir para o lado que ele não ia matar o muçulmano e ele não matou. Então, o santo, ele reage à ofensa a Deus, não a ele próprio. O santo não é ofendido por nada nesse mundo. Que possa falar dele, que possa fazer futrica sobre ele, que possa... Nada disso o ofende. O preocupa, as consequências da ofensa o preocupa, mas assim, ele propriamente fica ofendido? Jamais. E isso é o exemplo do santo. Se a gente quer seguir algum exemplo, nós temos que seguir esse, né?
Então, mais algum comentário? Observação? Então nós estamos aqui na página 69. E se Deus quiser, amanhã vai ser quarta-feira, né? Vai ser a nossa última leitura da semana, né? Nós temos a feriado da quinta, Corpus Christi, e na sexta nós não teremos leitura, eu vou fazer uma pequena viagem também. E então amanhã a gente lê faz a última leitura da semana, a partir da página 69, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.